a voltado a correntes da mística judaica, que vai ser ministrado pelo professor e rabino Yair Alon, a quem eu de imediato passo a palavra. Muito bem, muito obrigado pela presença de todos, bem-vindos. Brevemente falar de como a gente vai proceder, para quem ainda não fez curso aqui comigo, ou junto à Sinagoga do Brás. Eu pretendo fazer uma exposição aí de durar 1h10, 1h15, e no fim da aula a gente faz um tempo para perguntas, tá bom? Eventualmente no meio eu também paro para ver se está tudo ok, se está tudo claro, mas vou preferir deixar as perguntas para o final. Muito bem, então a gente vai nesse segundo módulo, né, de curso de pensadores judeus, como o Moré Simão falou, falar sobre a mística judaica, e a gente vai analisar momentos da mística judaica. Por que o curso se chama mística judaica, né, e não Cabalá? Porque essa é a primeira coisa importante a gente falar. A gente acha que a Cabalá é a única forma de mística judaica, mas não é. A mística judaica é muito maior do que a Cabalá. A Cabalá é um tipo de mística judaica, e a gente vai, ao longo desse curso, ver outras formas de mística judaica, algumas, inclusive, no curso de hoje, na aula de hoje, muito anteriores à Cabalá, né? Muitas vezes essas escolas de mística que a gente vai analisar são exclusivas entre si, elas não concordam entre si, tá? E é o que a gente vai tentar analisar no curso de hoje. Bom, eu vou, sem mais delongas, começar aqui a projetar os slides. Vocês me avisem, por favor, se vocês conseguem visualizar, como a gente fez nos outros cursos. Vamos lá. Me digam, por favor, se conseguem ver o slide inicial. Sim? Sim. Sim. Ótimo. Ok, eu vou mutar o microfone de vocês, então, e, se preciso, a gente vai abrindo à medida que tiver perguntas. Então, está aí o curso de Correntes da Mística Judaica, em parceria com a Sinagoga do Brás, né, ministrado, claro, por mim. Bom, para a gente começar a se localizar, a gente vai entrar um pouco num assunto, digamos, prévio à mística propriamente dito, e a gente vai começar a falar de um momento do judaísmo que se localiza ali perto da conquista da Babilônia, ou do que os historiadores chamam o êxodo da Babilônia, né? Quando o nosso povo foi exilado para a Babilônia, frente à destruição do templo de Jerusalém. Esse foi um período muito marcante na história do nosso povo, né? E que trouxe uma profunda mudança para o judaísmo, né? Esse período, ele durou ali mais ou menos de 586, eu vou pôr aqui no chat, antes da Era Comum, a 537 antes da Era Comum, tá? Quando o povo depois pôde voltar para a terra de Israel, né? Depois de passar um período na Babilônia. Ilan também não recebeu do curso. Ok. Só um minutinho, pessoal. Aqui me falaram, Mora Muriel, se você puder, por favor, enviar o link para Ilan Blanc. Também parece que não recebeu o link. Então, esse período de 586 a 537, né, do exílio da Babilônia, fez aí bastante mudança significativa no nosso povo. E o que aconteceu? Uma das mudanças que a gente vai ver é que começou a influenciar no nosso misticismo. Uma das grandes mudanças teológicas, na verdade, é o que os historiadores falam de surgir um tipo de judaísmo especial que a gente vai começar a analisar agora, que é o judaísmo chamado de apocalíptico. E vamos começar a entender o que é esse judaísmo apocalíptico. É o seguinte: até então, na época que o templo existia, o povo de Israel era muito acostumado a viver com os profetas, certo? E a gente lê dos profetas na nossa Bíblia até os dias de hoje. Basicamente, o que os profetas viviam dizendo para nós, né? Olha, se vocês não fizerem a sua parte no pacto com Deus, vocês vão ser exterminados, vocês vão ser eliminados, né? E, bom, a gente vê na história na destruição do templo que isso não aconteceu. O povo de Israel teve ali a destruição do templo, eles foram enviados para a Babilônia, eles não mais cumpriam, portanto, a parte deles no pacto com Deus, porque não havia mais a realização dos serviços no templo, mas o povo de Israel continuou a existir. O povo de Israel não foi eliminado.
né? Então, as pessoas começaram a se questionar o que essas mensagens dos profetas significavam, já que eles, mesmo sem a ligação com Jerusalém, mesmo sem a ligação com o templo, continuavam existindo. E aí, isso trouxe uma mudança na comunicação, digamos, com Deus. Enquanto o povo de Israel sempre esteve muito acostumado a se comunicar, digamos, oralmente com Deus, o povo falava com Deus nas suas orações e os profetas recebiam mensagens auditivas, né, digamos, de Deus, a gente começa a ter agora um período em que as pessoas vão começar a se comunicar visualmente com Deus. E a gente já vai falar um pouco disso. Então, tudo isso que eu estou falando acontece nesse período do exílio babilônico, tá? Como eu falei, é um período que a gente vai começar a falar de um judaísmo apocalíptico, e onde acontece essa mudança teológica da audição para a visão. Os profetas, mais agora do que receberem mensagens auditivas, vão começar a ter visões sobre as coisas. E essa visão judaica, ou essas visões que os profetas vão ter, aparecem muito claramente, principalmente em 2 livros. Um deles muito famoso, porque está na Bíblia, e um deles não tão famoso, porque está fora do cânone bíblico. Mas eu estou falando aqui do livro de Daniel, que é um profeta que a gente sabe que viveu na Babilônia, né, no período babilônico, e um livro de Enoque, que, como eu falei, não é um livro bíblico, né, não está na Bíblia, você não adianta abrir o Tanakh que você tem em casa, mas é um livro extra-bíblico, que a gente depois vai falar um pouquinho mais dele. Bom, e o que começa a acontecer nessa visão de judaísmo apocalíptico? Basicamente, esses novos profetas, vamos chamar assim, eles vêm com a ideia de falar o seguinte: vocês precisam saber, povo de Israel, que existe um plano para tudo que acontece na face da terra. Existe um plano divino que explica por que nós estamos sofrendo do jeito que nós estamos sofrendo. Existe um plano que explica por que as pessoas perversas, os maus, né, prosperam no mundo. Existe um plano que explica por que os babilônios nos conquistaram e mandaram a gente para a terra deles. Existe um plano que explica por que os romanos agora vão vir para cima de nós. Então, basicamente, os apocalípticos, eles falavam assim, a gente não necessariamente entende os planos de Deus, porque a gente não tem necessariamente um contato muito próximo com Deus, mas a gente tem que saber que existe um plano divino. Então, ao contrário dos profetas anteriores que falavam, olha, Deus pede para que vocês cumpram a lei, se vocês não cumprirem, vocês vão ser exterminados, esses novos profetas do judaísmo apocalíptico, eles falavam assim, vocês não podem questionar muito, porque vocês não entendem os planos divinos. Só saibam que há um plano. Essa é a função. E esses profetas, então, ou dentro desse judaísmo apocalíptico, surgem algumas áreas de estudo que começam a se tornar importantes e que antes talvez não eram tão importantes. Eu vou pôr aqui no chat algumas delas. A primeira delas é o estudo da cosmologia. O que é a cosmologia? Eu tentar entender a estrutura do universo em que eu vivo, justamente para tentar entender esse plano divino, né? Eu quero entender como é que o universo surgiu, né? Como é que esse universo em que eu vivo surgiu, e como é que ele opera, como é que ele funciona. Em especial, eu quero entender como é que o mal surgiu nesse mundo em que eu vivo. Por que o mal existe? Aliás, falando disso, né, é nessa época aqui do judaísmo apocalíptico que surgem basicamente 2 versões para a existência do mal. Uma delas, que é a mais famosa e que a gente tem na nossa Bíblia, né, é a da famosa cobra falante no Jardim do Éden. E ela se torna uma personificação, entre aspas, porque não é uma pessoa, do mal, né? Mas existe uma outra visão que começa a surgir nesse mundo e que aparece na literatura extra-bíblica, por exemplo, inclusive no livro de Enoque, mas também aparece um pouquinho no livro do Gênesis, de que o mal poderia ter vindo de anjos que desceram para a Terra, se misturaram com os seres humanos, tiveram relações sexuais com os seres humanos, mais especificamente com as mulheres, né? E começaram a ensinar coisas que não deviam aos seres humanos. E esses anjos começam a ensinar besteira para os seres humanos. Isso aparece, por exemplo, no livro de Enoque. E no livro de Gênesis aparece um pouquinho ali na história de Noé, né? De anjos que descem e se apaixonam pelas mulheres.
embora lá não fala que os anjos ensinam coisas erradas para os homens, tá? Mas é uma literatura que começa a contar isso, que assim surge o mal na nossa humanidade. Bom, e um terceiro ramo de estudo, né? Então, a cosmologia, a origem do mal. Um terceiro ramo de estudo começa a surgir, que é assim, eu quero saber o que vai acontecer daqui para frente, com o futuro. Não o futuro como nós hoje talvez nos preocupamos, tá? De saber o que vai ser nos próximos tempos. Mas o futuro no sentido fim dos tempos. E o nome para isso nas ciências das religiões, tá? A gente usa uma palavra grega, que é escatologia. Eu estou pondo tudo isso no chat, tá, pessoal? Escatologia, que é uma palavra que vem do grego eschaton, que significa o que acontece no fim dos tempos, né? As últimas coisas. Então, provavelmente até quando eu falei de apocalíptico, né, judaísmo apocalíptico, vocês pensaram nessa palavra. Ah, o apocalipse, o fim dos tempos. Esses profetas começaram a falar, existe um momento em que a gente vai chegar no fim dos tempos, esse mundo vai deixar de existir como a gente o conhece, e as profecias falam desse momento, né? O que vai acontecer nesse momento? Então, o livro de Daniel, por exemplo, é muito conhecido por isso, né? De falar dessas profecias, em especial o capítulo 7. O livro de Enoque, que eu mencionei, na verdade, eu estou falando aqui de Enoque, não sei se vocês sabiam, existem 3 livros de Enoque, tá? Os 3 livros de Enoque são altamente escatológicos, falando do que vai acontecer nesse fim dos tempos. Agora, tem aqui uma questão interessante também, só para a gente falar, que é a seguinte. Esses livros todos, eles usam visões altamente simbólicas, tá? Eles não falam de maneira literal. No fim dos tempos vai ter uma guerra assim assado, as pessoas vão morrer de fome, as pessoas vão ter de doença. São simbolismos que você tem que interpretar de um modo bastante elaborado. É quase que uma linguagem codificada e que você tem que interpretar do que eles estão falando no futuro. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ler o livro de Daniel, ou se já ouviram alguém falar sobre o livro de Daniel. Muita gente pega o livro de Daniel, né, e fala assim, eu tenho certeza que Daniel está falando da guerra entre Rússia e Estados Unidos. Ou Daniel está falando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a China vai entrar no meio. Por que as pessoas conseguem fazer esse tipo de análise? Porque Daniel é altamente simbólico, né? E as pessoas conseguem fazer realmente esse tipo de profecia. Os historiadores, eu devo dizer, não concordam com esse tipo de leitura. Tá? Os historiadores vão falar que Daniel e outros profetas estavam falando nada mais, nada menos do que do tempo deles, e não estavam falando de profecias do fim dos tempos. Então, Daniel talvez estava falando dos babilônios e dos romanos, e descrevendo as guerras que ele estava vendo na época dele. Né? Nesse sentido, muita gente vai dizer que essa literatura apocalíptica, né, não deixa de ser uma literatura, digamos, social, de crítica social. E Daniel estava criticando os grandes poderes da época dele. Né? O jeito cruel que esses governadores tinham de tratar o povo, as injustiças sociais que eles viam, e que não necessariamente ele estava falando de profecias, tá bom? É uma questão aí a se debater. Bom, ainda entrando um pouco nisso, é muito interessante de pensar que essa literatura apocalíptica, ela é altamente influente nessa época que nós estamos falando, pessoal. Não é uma vereda que nós vamos pegar aqui nesse curso, mas talvez você já tenha ouvido falar que o próprio cristianismo pode ser entendido como uma forma de judaísmo apocalíptico que deu, digamos, muito certo e se soltou do judaísmo, né? Os primeiros cristãos ali, eles não eram cristãos, a gente sabe disso, eles eram judeus, né? Que tinham uma visão apocalíptica de mundo, eles estavam esperando algo acontecer e estavam preocupados com o fim dos tempos, e com o tempo eles foram se afastando do judaísmo, se afastando e virou uma nova religião. Mas no início não era, né, uma nova religião, era um grupo judaico apocalíptico, era uma seita judaica, digamos, apocalíptica. Existe uma outra seita judaica apocalíptica que ficou muito famosa nos últimos tempos, e talvez vocês já ouviram falar, que são os essênios, né? Uma seita muito interessante, a gente também não vai abordar aqui, mas altamente apocalíptica, com textos muito interessantes ali nos manuscritos do Mar Morto, né? E que a gente sabe que eles foram eliminados, provavelmente na chamada Grande Revolta, né? Com os romanos. Os romanos mataram todos os essênios em algumas batalhas. O Flávio Joséfo, né? Fala disso. Bom, agora, apesar dessa grande influência, pessoal,
o judaísmo apocalíptico, ele era muito pouco popular entre os rabinos, entre os círculos rabínicos. Então, algumas seitas de judaísmo apocalíptico eram muito fortes, mas os rabinos não gostavam muito. Vamos tentar entender um pouquinho por quê, né? Existem algumas teorias para isso. Só uma coisa, eu estou vendo que a Roseli Marton levantou a mão. Roseli, se quiser mandar a sua pergunta por chat, ou esperar um pouquinho mais para o fim da aula, qualquer coisa eu abordo, tá bom? No momento de perguntas, eu te atendo. Então, por que esse judaísmo apocalíptico ficou em seitas, né, em grupos, e não era tão aceito pelos rabinos? Vamos entender a mente rabínica um pouquinho dessa época, pessoal. A preocupação dos rabinos nessa época era muito simples. Eles queriam fazer que o judaísmo funcionasse, que o judaísmo continuasse existindo, principalmente depois da destruição do templo que a gente falou, na Babilônia, né? E do genocídio que havia, por exemplo, cometido pelos romanos, depois da revolta de Bar Kokhba, né? Que foi uma grande revolta, um grande massacre. Então, os rabinos em si, eles não estavam muito preocupados com batalhas finais contra o mal, contra a possível estrutura do mundo, como é que o mundo era organizado, se o mal ia ser eliminado. Essas coisas apocalípticas não estavam muito na cabeça dos rabinos. Os rabinos, eles estavam preocupados com coisas assim: como é que eu cozinho a minha comida kasher num forno de especificações A, B, C, D? Se o meu forno quebrou, né, porque o romano invadiu a minha casa e quebrou o meu forno, eu consigo usar o meu forno para fazer o meu pão kasher, a minha comida kasher? A mentalidade rabínica, ela estava muito mais preocupada com essas coisas práticas, digamos, em vez de com apocalipse, com escatologia, né? Então, por isso que o apocalipse não pegou muito nos círculos rabínicos, tudo bem? Mas, claro que os rabinos não eram os únicos judeus que existiam. Existiam judeus preocupados com essas questões, como eu falei, os essênios, né? Que, inclusive, a gente sabe pela história que se afastaram de Jerusalém, não viviam ali no centro rabínico, foram viver perto do Mar Morto e se preocupavam com as suas práticas, digamos, mais místicas, tá bom? Bom, e aí tem uma outra explicação que alguns historiadores dizem, que é o seguinte: os rabinos não gostavam muito desses movimentos apocalípticos, né, desses movimentos um pouco mais místicos, porque, assim, os místicos, eles têm um problema, pessoal. Eles tendem a ser pessoas um pouco, como é que eu poderia dizer? Extremistas, talvez. Vou me explicar o que eu quero dizer. Os místicos, vamos supor, eles acreditam que Deus está do lado deles e que Deus intercede muito a favor deles, né? Por exemplo. Então, eles podem imaginar que, olha, eu vou entrar numa batalha contra os meus inimigos, vamos supor os babilônios, os romanos, que eu tenho que eliminar o mal do mundo, e que Deus vai estar do meu lado, que Deus vai me ajudar. Então, os místicos, muitas vezes, eles entram em batalhas meio loucas, que uma pessoa menos mística talvez não entraria. Porque o místico, ele tem uma certeza de que ele vai ganhar e de que Deus está do lado dele, e ele entrega a alma dele por devoção a Deus, por acreditar em um futuro melhor. Percebe o que eu estou dizendo? O místico, ele não tem medo de morrer, muitas vezes. Então, ele vai para massacres, ele fala assim, tudo bem eu ser massacrado pelos romanos, né? E esse misticismo exacerbado que leva a um extremismo, muitas vezes assustava os rabinos, a não ser em alguns casos excepcionais que nós vamos ver. Então, os rabinos, muitas vezes, o que acontecia? Existe um fenômeno, beirando o fanatismo, exatamente, como estão falando aqui no chat. Existe um fenômeno na história judaica, que a gente vai até abordar em algum momento, que é o dos falsos messias, pessoal. O que eram os falsos messias? E o judaísmo é muito propício para isso. Grandes líderes que aparecem, líderes muito carismáticos, que chegavam para as pessoas e falavam, gente, eu sou o Messias. Sabem todas aquelas profecias que falam de um Messias que vai vir, que vai salvar o povo, que vai eliminar o mal e vai redimir as pessoas? Eu cheguei. E na época que nós estamos falando aqui, existiam, assim, por baixo, uns 15 falsos Messias, né? E os rabinos, depois de, sei lá, 3, 4, 5 falsos messias, eles começaram a ficar um pouco cansados, né? Vinha um messias, levava as pessoas para a batalha, morriam. Aí vinha um outro falso messias, levava a pessoa para a batalha, morria. Vinha um outro falso messias. Aí os rabinos começaram a falar, não me impressiona mais, né?
A cada 5, 10 anos vem um falso Messias, fica falando que vai libertar o povo, e esses rabinos começaram a cansar desse movimento. Então, o movimento apocalíptico, esse movimento messiânico, não vingava, tá? E, pelo contrário, começou a preocupar os rabinos. Inclusive, eu falei do Bar Kokhba, por exemplo, não sei se vocês conhecem a história. O Bar Kokhba, por um tempo, empolgou muito alguns rabinos. O Rabi Akiva, que a gente vai falar daqui a pouco dele, era um grande místico. Por um tempo, ele acreditou que o Bar Kokhba era um Messias, né? E depois, quando o Bar Kokhba morreu, a gente sabe que o Rabi Akiva ficou extremamente decepcionado e falou, bom, não era, porque se era o Messias, não podia morrer, né? Aliás, eu falei do cristianismo, um dos grandes problemas para o judaísmo, a gente sabe que também é esse, né? Se a figura de Jesus poderia ser um Messias ou não. Então, para os rabinos, isso começou a cansar um pouco, né? Essa questão messiânica, essa questão apocalíptica, essa questão mística, tá? Então, por isso que o judaísmo apocalíptico não teve muito sucesso aqui no meio rabínico. Mas ele teve muito sucesso no misticismo, né? No misticismo que deu muito certo, e é aí que eu queria começar a entrar, então, depois dado esse pano de fundo, no misticismo que a gente vai abordar na nossa primeira corrente mística. Antes disso, tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender esse primeiro pano de fundo? Maravilha. Qualquer coisa, me digam se não, se alguma coisa não ficou muito clara. Bom, esse primeiro misticismo, então, ele vai focar muito fortemente, como a gente estava falando, nas visões de Deus. E a gente vai explicar agora o que é isso. Que é aquela mudança que eu falei, né? Em vez de ouvir Deus, ver Deus. O nome técnico para isso, pessoal, é a teofania. Tá? A teofania. Bom, a ideia de que eu tenha Deus aparecendo para as pessoas não é uma ideia necessariamente estranha ao judaísmo, né? É uma ideia muito forte no judaísmo. Aliás, é uma ideia presente até hoje, que o judaísmo, eu diria, emprestou para o mundo. Muita gente acha que é possível ver Deus ou receber visitas divinas, e no judaísmo a gente tem também isso, tá? E que se não é Deus, pelo menos, que eu posso ver intermediários de Deus, às vezes, né? Anjos, talvez podem se manifestar, podem aparecer para mim, e eu posso receber essas visitas do mundo espiritual. E essas visitas podem me trazer informações, talvez de vários tipos, podem me trazer ordens, né, de coisas que eu preciso fazer, mandamentos, ou podem até fazer contratos comigo, pactos comigo. Um dos grandes exemplos que a gente tem nesse sentido é Abraão, né? A história de Abraão é de uma grande teofania. Abraão recebe uma presença divina, vê Deus, Deus aparece para ele e fala, olha, eu sou Deus, prazer em conhecê-lo, eu quero firmar um pacto com você, para isso eu vou exigir que você faça uma série de coisas, que você saia da tua casa, que você vá para uma nova terra, que você passe a me seguir, e isso é uma teofania. Então, essa visão, né, de que Deus possa aparecer para um indivíduo, pedir coisas para ele, é muito, muito forte no judaísmo. Só que agora, nesse período que nós estamos falando, ela vai começar a mudar. Em que sentido? Os judeus dessa época, que têm uma inclinação mística, eles vão começar a falar o seguinte, por que eu tenho que esperar que Deus se manifeste para mim? Será que não existe um jeito de eu ir até Deus? Que Deus pode se manifestar, eu sei. A Bíblia está cheia de exemplos. A gente tem vários casos na Torá. Mas esses profetas e esses místicos começaram a perguntar, eu não tenho como eu ir encontrar Deus? Eu ir ver Deus propriamente dito? Será que eu não tenho como ir aos céus ou encontrar um anjo que me acompanhe pelos céus, que me mostre os mundos superiores? Que me mostre como funciona o cosmos, como a gente falou, que me mostre o trono de Deus? E sabe por que eles começaram a perguntar isso, pessoal? Porque a gente tem livros na Bíblia que mostram isso. Principalmente livros como o de Isaías e o livro de Ezequiel. Para quem já leu, sabe do que nós estamos falando. São talvez os dois maiores exemplos da nossa literatura, pelo menos bíblica, né? De personagens que começam a descrever como funciona o mundo superior. Aliás, aqui uma observação, né? Algumas observações interessantes. Em Isaías e Ezequiel, a gente vê visões que, de certo modo, são muito chocantes com algumas de que a gente tem ideia. A primeira que eu falaria é, Isaías e Ezequiel definem como é o trono de Deus. E, às vezes, a gente pode se chocar, depois a gente vai falar disso também, porque muitas vezes a gente tende a imaginar
algumas visões judaicas, como a linha do Maimônides, vão ser contra falar que Deus tem um trono, né? E que ele sentaria num trono. Mas Isaías e Ezequiel falam disso, de subir aos céus e ver um trono de Deus. Enfim, outra coisa. Isaías e Ezequiel vão falar de verem anjos. E geralmente, qual é a nossa visão de anjo, pessoal? A gente vê aqueles anjos que a gente tem do barroco, né? Ou do renascimento. Seres meio que humanos, com aspecto de criança, fofinhos, com asinhas e bonitinhos. Para quem já leu Isaías e Ezequiel, sabe que a visão de anjos é totalmente diferente do que essa, né? Como são os anjos de Isaías e Ezequiel? São anjos extremamente assustadores. E são anjos que não têm forma humana necessariamente. Eles falam de anjos que, por exemplo, são rodas como de carro mesmo, uma rodando dentro da outra. São anjos cheios de olhos, cobertos de olhos. Às vezes anjos com 6 pares de asa, soltando fogo. Né? Não tem nada a ver com aqueles anjos, como eu falei, renascentista, barroco, que a gente imagina fofinhos voando pelo ar, né? Peladinhos com a bundinha de fora. São anjos totalmente distintos do que a gente costuma imaginar. Tá? Bom, e quando a gente tem, então, esse tipo de descrição feita das visões de Deus, de Isaías e Ezequiel, como eu falei, os místicos começam a perguntar, né? Será que eu não consigo, então, fazer o que Isaías e Ezequiel faziam? Né? As pessoas liam esses textos e falavam, será que eu preciso ficar esperando que Deus se manifeste? Será que eu não posso ir ao encontro de Deus? E, curiosamente, a resposta chocante que os rabinos davam é, sim, eu posso. Eu não preciso esperar que Deus se manifeste. Eu posso aprender a ir até Deus. Eu posso aprender a ir até os mundos superiores. E aí surge o misticismo que nós vamos abordar hoje. Parece que eu fui um grande preâmbulo para chegar nisso, mas era necessário. Um misticismo, o primeiro misticismo que a gente considera na história judaica, chamado o misticismo de carruagem e o misticismo de palácios. E aí eu já vou explicar esses dois nomes para vocês. Vamos de novo fazer uma pausa, só para ver se está tudo ok até aqui, se posso prosseguir. Me mandem um sim ou façam um ok na tela, para saber se podemos seguir. Beleza. Então, os rabinos olhavam esses textos, os místicos liam esses textos e falavam, será que eu não consigo, né, fazer isso? E a resposta é sim. Então começa a surgir uma forma de misticismo, né, que é um movimento literário em que os místicos querem encontrar Deus. Os místicos querem ver Deus. Os místicos querem ver esses anjos que Isaías e Ezequiel viam. Eles querem conhecer os mundos superiores. Bom, esses dois nomes, carruagem e palácios, pessoal, geralmente a gente vai usar em hebraico, tá? Eu pus aqui a tradução, mas vamos lá. Em hebraico, eles são conhecidos, então, como misticismo de Merkavá, o primeiro nome que está aí na tela, e misticismos de Eihalot. Eles são quase a mesma coisa. A gente pode pôr como sinônimos, se vocês procurarem na história. Às vezes a gente pode pôr como algumas diferenças, a gente vai falar delas. Merkavá é uma carruagem e Eihalot são os palácios. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho disso, o que são esses nomes, por que esses nomes. Vamos começar o primeiro. Merkavá, a Leia, a Sara já está falando ali no chat, vem da ideia do próprio Ezequiel, que menciona a carruagem. O texto de Ezequiel fala que ele tinha uma carruagem. Mas mais do que isso, eu queria falar que os praticantes desse tipo de misticismo, pessoal, eles faziam questão de dizer que eles estavam estudando algo chamado, e eu estou pondo aqui no chat, Maaseh Merkavá. E eu queria focar com vocês um minuto nessa palavra Maaseh Merkavá. Maaseh Merkavá eu traduziria como algo, os atos da carruagem, ou as obras da carruagem, o fazer da carruagem. O que significa esse obra da carruagem, fazer da carruagem? Fica muito claro que esses místicos, eles estavam se engajando em algo prático. O que nós estamos falando aqui, pessoal, não eram pessoas que estavam preocupadas em ler um texto e fazer especulações teóricas, intelectuais. Eles estavam preocupados em maaseh. Maaseh é uma palavra hebraica que significa na prática, atuar. Fazer essa merkavá, esse misticismo merkavá de carruagem, é ter um ritual, é fazer algo na prática que me permita ver Deus. Não é só ler o livro de Isaías e Ezequiel.
É ter uma conduta que me permita ter uma carruagem. Tudo bem? Esse é o primeiro nome, então. E o segundo nome, né, Eihalot, é porque a ideia é a seguinte. A literatura de Eihalot é imaginar o seguinte: eu quero ver Deus. Deus habita num palácio, né? Deus não habita num apartamento duplex simplesinho. Deus habita num enorme palácio, num complexo enorme. E esse palácio, para eu chegar onde Deus está, não é fácil. Não é simplesmente eu chegar, abrir a porta e eu encontro Deus. Esse palácio é, sei lá, para quem já foi visitar os palácios europeus, tipo Versalhes ou qualquer outro, imagina aquilo complexificado à 10ª potência. Você tem o jardim, você tem a sala do lado, a sala direita, o átrio, a introdução, e aí você tem várias salas e vários palácios que você tem que ir abrindo e entrando e passando pelos corredores e abrindo as portas, até que, eventualmente, você chega no centro do palácio, na sala mais importante, onde está o rei. Como um rei de carne e osso, Deus estaria nessa sala mais central, e aí você chega e vê Deus. Mas até chegar lá, você tem que conhecer toda a estrutura do palácio. Por isso que a literatura de palácios, inclusive no plural. Tá? Para você ir chegando nessas camadas mais internas, você teria que ter um monte de conhecimentos, que a gente daqui a pouco vai falar, eu vou explicar para vocês o que essa literatura de Eihalot descreve, né? E é uma literatura extremamente, os próprios praticantes diziam, extremamente perigosa. É uma literatura que, nesse sentido, a literatura de Eihalot, ela focava na jornada que você ia fazer, nem tanto no destino. Ela não está preocupada em falar como é Deus ou o trono de Deus, mas na jornada que você ia fazer. Por quê? Porque em cada um desses palácios que você ia atravessar, você ia encontrar um monte de seres angelicais protegendo as portas de cada um desses palácios. E esses seres angelicais, eles não são amistosos, como eu estava falando. Eles são seres angelicais perigosos, que eles não querem que você, ser humano, esteja lá. Eles acham que você, ser humano, é um ser desprezível, inferior, de carne e osso. E eles, seres angelicais, são superiores. Você é um ser pecador que nem devia estar nos mundos superiores. Você chegou lá porque você usou uma técnica e você forçou a barra para estar lá. Então, esses seres angelicais querem te destruir na primeira oportunidade. E se você não souber o que fazer durante a sua jornada, se você não souber lidar com esses seres angelicais, você é morto, você é eliminado. Então, essa literatura de Eihalot te descreve o que você precisava falar com esses anjos. Você precisava, às vezes, dar senhas específicas para esses anjos, você precisava carregar objetos, mostrar objetos para esses anjos, para poder ganhar acesso aos novos níveis, aos novos palácios, até eventualmente chegar onde está Deus. Tudo bem? Então, era uma jornada realmente perigosa, você tinha que saber o nome dos anjos, saber a senha de cada anjo, saber o que você tinha que mostrar para cada anjo. Às vezes eram verdadeiros livros, os livros de Eihalot, como se fosse um livro de código militar, sei lá, nos dias de hoje. E você tinha que memorizar um monte de informação, mnemônica pura, para poder fazer essa jornada em segurança e não poder se prejudicar nessas viagens que você fazia, né? Bom, aí você ainda tinha que talvez fazer rituais de pureza, né? Se banhar no mikve, talvez usar um talit, um tefilim para se proteger e coisas desse tipo. E aí você chegava eventualmente na sua jornada final e podia ver Deus. Bom, essa literatura então que nós estamos falando, esse misticismo, ele surge mais ou menos no início do período persa ou helenístico, tá? Então estamos falando aí do século V ao século III antes da Era Comum. Vejam como é algo extremamente antigo, tá bom? E é um misticismo que vai durar, apesar de ter nascido nesse período, pelo menos durante toda a Idade Média e até o surgimento da Kabbalah mais forte, que a gente vai ver na segunda ou terceira aula, tá? Quando surge o Zohar. Vai ser incorporado no Zohar, a gente vai falar disso, tá? Mas antes de surgir Zohar, que a gente pode falar que é o início, talvez, da Kabbalah, como a gente conhece, não existia Kabbalah, existia esse tipo de misticismo que nós estamos falando. Então, a gente pode dizer, sem muito medo, que a Kabbalah tem talvez uns 800 anos, vai. A gente pode falar que a Kabbalah vem de 1200, 1300 para cá. Da Espanha, né, de Castela para cá, castelhano para cá. Antes de 1200, pessoal, e até esse período, ou seja,
por 13, 14, 15 séculos, o misticismo judaico era desse tipo que nós estamos descrevendo. Não era uma preocupação com a árvore da vida, por exemplo, não era preocupação com outras coisas que a gente vai falar na aula de Zohar, era com esse tipo de conhecimento. E a gente tem indícios de que todos os grandes sábios, por exemplo, do Talmud, se engajavam nesse tipo de prática. Não todos, mas uma grande parte dos sábios do Talmud se engajavam nesse tipo de prática, de carruagem de palácios. Eles estavam tentando ver o trono divino e ter uma experiência extática, né, como a gente chama, de êxtase. Né? Enfim, e influenciou grandes pensadores também da Idade Média. Esse tipo de Maaseh Merkavah. Agora, vamos um pouquinho mais além. Essa literatura, pessoal, e agora eu vou entrar num ponto um pouco mais chocante, ou em alguns pontos mais chocantes, é uma literatura chocante, em alguns sentidos. Por quê? Quando você começa a ler a literatura de Carruagem e Palácios, e daqui a pouco eu vou dar para vocês alguns livros para quem quiser, infelizmente já adianto, não há muita literatura em português traduzida, tá? Mas há literatura em inglês que vocês vão conseguir acessar. A literatura de Eihalot e de Merkavah, ela quebra algumas das visões que nós temos sobre o judaísmo hoje, tá? Sinto informar, ou felizmente informo, não sei. Do que eu estou falando? Alguns dos místicos, ou algumas das literaturas, eles chegavam até a visão do trono divino, né? Passavam pelos vários palácios. E ok, até aí tudo bem, né? Você tem poesias falando sobre isso, textos falando como era o trono divino e da grandeza do trono divino. Inclusive, alguns desses poemas, para quem conhece bem o Sidur, a gente tem rezas no Sidur sobre isso, né? Principalmente no serviço de Rosh Hashanah e Yom Kippur. É muito inspirado nesse tipo de misticismo. Agora, vamos começar o que eu falei, a parte mais chocante. Em alguns trechos dessa literatura, pessoal, não sei se vocês sabem, alguns dos místicos sentavam no trono divino. Não só ele se contentava em chegar ao trono divino, ele se sentava no trono divino. Então, existem pelo menos alguns casos nessa literatura em que o místico se sentava no trono divino e o que acontecia com ele? Ele se tornava nada mais, nada menos do que um anjo, um ser angelical. Um dos casos mais famosos desse, e eu já citei o livro aqui, é Enoque. Enoque, ele faz todo esse trajeto, ele chega até o trono divino, ele se senta no trono divino e ele se torna um anjo. Um anjo chamado, a gente não costuma falar o nome dele, pelo menos na Kabbalah, Meta, o começo, e o final, Tron. Aliás, os historiadores dizem que esse nome, Meta e depois Tron, a rigor não é um nome muito hebraico, né? Parece ser um nome grego. E esse Tron, do final, viria de trono, talvez. Um anjo que virou o trono, ou alguma coisa assim, um anjo do trono. Então, vocês já devem conhecer a história de Enoque. Para quem vai ler o livro de Enoque, que, repito, não é um livro bíblico, mas que narra a história de Enoque, fala que é isso que aconteceu com Enoque. Ele subiu tão alto, chegou ao trono divino, se sentou no trono divino e virou um anjo. E, claro, então, que a gente pode perguntar, como é que um ser humano, né, tão baixo, consegue chegar no trono de Deus, se sentar no trono de Deus e virar um anjo, como um anjo desses? Agora, vamos um pouco mais longe, para chocar um pouco mais. Alguma dessas literaturas, pessoal, não só sentam no trono divino, viram um anjo ou coisas desse tipo, algumas dessas literaturas falam, eu estou com medo de falar o que eu vou falar, sinceramente, mas enfim, não fui eu que escrevi, então eu vou falar. Algumas dessas literaturas chegam no trono divino e falam que viram o corpo de Deus. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Vocês vão falar, como viram o corpo de Deus? A primeira coisa que a gente aprende no judaísmo, talvez a mais básica, é que não há corpo de Deus. Eu sei, mas esses místicos falam que viram o corpo de Deus. E eles não só veem o corpo de Deus, né? Eles descrevem o corpo de Deus em detalhes e dão medidas sobre esse corpo de Deus. E falam sobre... Então, eu vou daqui a pouco mostrar um trecho de uma literatura dessa para vocês. E falam, olha, o braço de Deus mede tanto, o olho de Deus mede tanto, e a distância de um olho para o outro é tanto, e a distância do nariz para a testa é tanto. E esse tipo de literatura, que aparece na literatura de Carruagem e Palácios, a gente pode chamar quase que um subtipo de misticismo,
ficou conhecido como Shiur Komá, em hebraico. Tá? Shiur Komá a gente poderia traduzir literalmente como a medida da altura. Por quê? A medida da altura do corpo de Deus. Então, vou pôr aqui no chat, Shiur é a medida, Komá é a altura. Então, alguns textos, repito, classificados como da Shiur Komá, ou de Shiur Komá, têm por objetivo descrever o que esses místicos viam ao chegarem lá, e eles descrevem o corpo de Deus, o tamanho do corpo de Deus e como esse corpo de Deus era. E servem, às vezes, alguns desses místicos sugerem que você medite nisso, nas dimensões do corpo de Deus. Tudo bem? Bom, e além disso, em toda essa literatura de carruagem e palácios, você tem literatura dos místicos entre si debatendo as técnicas, o que é muito interessante, né? Então, um místico vai lá e escreve e fala assim, olha, eu fiz a viagem e eu achei um erro. Quando você chegar no terceiro portão, falaram que o nome do anjo é X, é mentira. O anjo chama Y. E se você falar que o anjo é X, você vai se danar, você vai se ferrar. Cuidado, não é X, é Y. Aí vem o outro místico que fala assim, você chegou na quinta porta, se você falar o password, a senha que te deram, você vai errar. O password correto é Z, não aquele lá que está escrito. Dê o password certo. Porque se você der o password errado, e aí o místico fala assim, me chacoalharam que nem uma espiga de trigo, eu achei que eu ia morrer. Me chacoalharam tanto que eu voltei até zonzo. E aí, isso é literatura de Shiur Komá. Então, você tem os místicos ensinando um ao outro o que fazer, o que não fazer, cuidado, um conta para o outro um atalho. Olha, em vez de ir direto por essa sala e entrar no quinto portão, vai à direita, você vai encontrar uma sala, pega essa porta e vira à esquerda, vai ter um outro anjo. Esse anjo é mais fácil de lidar do que aquele anjo que você encontra direto. E os místicos conversando sobre o que é melhor, o que não é melhor, se o password está certo, se o anjo está errado. E é uma literatura extremamente interessante, pelo menos eu acho, né? Bom, aqui estão perguntando no chat, eu sei que está suscitando um monte de perguntas, a gente vai tratar delas. Estão perguntando se essas experiências são alucinadas, né? Se usavam drogas para esse tipo de experiência. A resposta breve é não, não é alucinada, tá? A gente vai falar de técnicas que esses místicos usavam para fazer essas subidas. Aliás, vou polemizar um pouco mais. Eu acabei de falar para fazer essas subidas, né? Os místicos subiam aos mundos superiores. Tem um terceiro ponto que não é muito polêmico, mas é uma curiosidade para a gente falar. Esses místicos de Shiur Komá, de Merkavá, de Eihalot, eles não definiam o trabalho deles como de subida. Eles definiam como de descida. No texto, se você for ler, eles falavam assim, hoje à noite eu desci para os palácios divinos. Hoje à noite eu desci para ver Deus. E é no mínimo estranho, porque a nossa mentalidade é o quê? De que a gente sobe para ver Deus, né? De que a gente vai para os céus, para os mundos superiores. E aí, por que eles falam descidas? E eu vou ser sincero com vocês, pessoal, a resposta de por que eles falam descer a gente não sabe. A gente tem especulações, tá bom? De por que eles chamam de descida da carruagem e não de subida da carruagem. Mas existem algumas hipóteses. Eu vou trazer uma que eu acho a mais plausível, que eu elaborei com a ajuda, orgulho meu falar assim, arrogância minha, né? Mas de um grande pensador que é o Gershom Scholem, vou deixar o nome dele aqui. Aliás, boa parte desse curso está inspirado no livro dele, estou pondo aqui no chat, Gershom Scholem, que é um livro chamado As Correntes da Mística Judaica. E parece que depois o livro foi reeditado como só Mística Judaica. Quem quiser, dê uma procurada. Não é um livro, acho que, muito fácil de achar, né? Eu estava tentando achar com Moré Simão, não sei se está publicado, talvez só se encontre em sebo, mas é um livro muito interessante para quem gosta do assunto. E o Gershom Scholem, ele traz uma hipótese de por que esses místicos chamavam de descida da carruagem e não de subida. Eu acho que a ideia do Gershom Scholem bate e eu elaborei um pouco mais. Acontece que é o seguinte, talvez esses místicos, em português, esse está em português, esse se encontra em português, a Leia está falando que achou na estante virtual. Talvez esses místicos, pessoal, viam como um pouco de tabu você falar que você ia subir para ver Deus. Era um pouco arrogante, né? Você falar que você, como um ser humano de carne e osso, pecador, ia subir para ver Deus, né? Então, o Gershom Scholem sugere que talvez o que eles estão usando aqui é um eufemismo. E no judaísmo a gente tem isso. Por exemplo, vou dar um caso.
Na própria Bíblia hebraica, no Tanakh, às vezes acontece do verbo hebraico para abençoar, que é barar, ser usado não como abençoar, mas como amaldiçoar. Então, o verbo barar, que seria abençoar, ser usado como amaldiçoar. Opa, peraí que foi no privado. É um eufemismo que eu uso uma palavra com o oposto do que ela quer significar. Né? Então, eu falo assim, quer ver? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma birra com um fulano, tá? Vamos chamar de, sei lá, com o Ricardinho. Eu falo assim, Ricardinho, eu gosto tanto de você, eu quero que você viva 120 anos. Eu estou sendo irônico. Eu não quero que ele viva e nem até os 120 anos. Eu estou usando o termo oposto, tá? É mais ou menos isso que, às vezes, os textos hebraicos fazem, tanto o Talmud como a Bíblia. Então, ele diz que a ideia seria, esses místicos falavam que estão descendo, quando, na verdade, queriam falar que estão subindo, mas eles usavam esse eufemismo para ficar um pouco mais bonito, tá? E não parecer arrogante e falar que eles estavam subindo para Deus. Essa é uma ideia. Tudo bem? Maravilha. Tem uma outra interpretação bonita que a Luciana está dando, talvez, né? Talvez eles digam isso porque para subir você precisa descer, no sentido de se diminuir, ser humilde. Pode ser. Eu vou descer como pessoa, pode ser. Ó, gostei, quem sabe. A verdade é que a gente nunca vai saber por que eles falavam que iam fazer uma descida, né? Tudo bem? Bom, pessoal, para quem gostar da literatura, né? E é o que eu falei, infelizmente não tem em português, mas alguma coisa em inglês. Qual é a literatura típica desse tipo de misticismo? Livro de Enoque 1. Eu falei que temos 3 livros de Enoque. Os 3 são muito interessantes de se ler, mas principalmente o livro de Enoque 1 é uma literatura mística, apocalíptica, se quiserem chamar assim, clássica. Um livro que se chama Echalot, aliás, os 2 próximos vêm juntos, né? Echalot Zutarti e Echalot Rabati. Echalot Zutarti são os pequenos palácios, Echalot Rabati são os grandes palácios. Né? Zutarti é a palavra para pequeno em aramaico, Rabati para grande. O Zutarti é o mais antigo deles, tá? Ele é anterior em período de tempo, deixa eu pegar meu pointer, e o Rabati é mais novo. Só que o Zutarti é bem curtinho e o Rabati é enorme, enorme. O Echalot Zutarti, pessoal, ele descreve a viagem do Rabi Akiva pelos palácios celestiais. Então, é muito interessante, porque o Rabi Akiva é uma figura famosíssima. O Echalot Rabati descreve a figura do Rabi Ishmael pelos palácios celestiais. E com todos os detalhes. Que anjos eles encontraram, que senha eles deram. Olha, estão falando que tem no site Sefaria. Legal, pronto. Então, já até facilita um pouco. Depois, existe um livro que chama Maaseh Merkavah. Eu falei que o misticismo todo chama assim, mas existe um livro chamado Maaseh Merkavah. Tá? Esse Maaseh Merkavah é aquele que eu falei que é basicamente os místicos conversando entre si, tá? Um dando dica para o outro. Ó, vai por ali, pega esse atalho, fala com esse anjo, fala com aquele anjo, e muita poesia. Depois que o místico chegava lá, e nessa visão, tendo a visão, ele escrevia poesias, louvando a Deus, elogiando a Deus, ou falando do belo que ele estava vendo. Esse é o Maaseh Merkavah. Tem um livro chamado Sefer Echalot, também conhecido como Enoque 3, é o terceiro livro de Enoque. É aqui que aparece a história que eu contei para vocês, pessoal, de Enoque virando o anjo, Metat, tá? E, aliás, aqui vou entrar em outro ponto um pouco polêmico. Eu pensei se eu devia... Bom, vou. Sefer Echalot vai contar que, além do anjo Metat surgir como Enoque, Enoque senta no trono e vira o anjo Metat, lá descreve que o anjo Metat, ele se torna, a expressão que o livro usa é um pequeno Yah. Vou pôr aqui no chat. O que é um pequeno Yah? É óbvio que isso choca os rabinos, né? Mas é quase como se o livro falasse que existem dois deuses. Não é que está falando isso, pelo amor de Deus, né? Mas quase como se fossem duas divindades. Como se existisse o tetragrama, que nós conhecemos, o grande A, e Metat vira um subordinado, ou um vice desse Deus que nós conhecemos, de Hashem. Tá? O Metat vira um mini-Deus, um pequeno Yah. Ele se torna o braço direito de Deus.
Os rabinos, quando leem, o Israel está falando a mão direita de Deus, exatamente. Os rabinos, quando liam esse tipo de literatura, ficam extremamente preocupados, porque dá margem para ser muito herege, né? Se você lê isso errado, você começa a falar de duas divindades, numa religião que é extremamente monoteísta. Mas o texto fala claramente como se fosse quase que duas divindades governando o mundo, e essa segunda divindade, entre aspas, entre 10 milhões de aspas, esse pequeno Iá seria Metatron. Tá bom? Bom, e aí, por fim, o Shiur Komá, que eu falei para vocês, a literatura de Shiur Komá, tem um livro chamado Shiur Komá, que fala das medidas de Deus, né? Essas medidas de Deus narradas, só para vocês saberem, em parasang, né? Parasang é uma medida bíblica que aparece no Talmud, né? Desculpe, bíblica não, babilônica. A gente vai falar delas daqui a pouco. Ela mede mais ou menos 5,5 km. Então, só para vocês terem ideia, o normal nessa época era você medir as coisas em cúbito, né? Vocês sabem de onde vêm as medidas, né? Basicamente, todas as medidas antigas, elas eram feitas com noções corporais. Você media polegada, você media pés, que é um pé mesmo, e o cúbito era a distância do cotovelo ao, como chama isso? Punho. Do cotovelo ao punho, né? Que dá o quê? Uns 40 centímetros, mais ou menos. Para medir o corpo de Deus, o cúbito era muito pequeno. Não adianta você medir com cúbito, ficaria distâncias enormes. Então, os livros de Shiur Komá usam parasang, que eram medidas para você fazer entre cidades. Era o tempo que você viajava, demorava para viajar entre cidades, tá? E a Shiur Komá usa parasang, são mais ou menos 5 quilômetros, 5,5 quilômetros. Tudo bem? Bom, então, por que eu pus essa literatura também para vocês terem uma ideia? Quando o livro de Eichalot Zutarti, Eichalot Rabati, fala que os grandes nomes eram Rabi Akiva e Rabi Ishmael, a gente está falando de uma literatura que já está aqui no século II. Lembra que eu falei que ela começou em que século? V, antes da Era Comum. Mas o Rabi Akiva e o Rabi Ishmael, estou pondo aqui no chat, já viveram por volta do ano 150. Então, aqui nesta época, esses livros já tinham pelo menos 7 séculos de existência. Olha como ela já era popular e já tinha 6, 7 séculos de prática, desde o início dela, tudo bem? Para chegar num livro como o Eichalot Zutarti ou Eichalot Rabati. Como eu falei para vocês, alguns historiadores dizem que o próprio período ajudou isso a florescer. O período de conquista dos babilônios, o período de conquista dos romanos. Como era um período difícil em que o povo judeu sofria muito, alguns historiadores dizem que o povo judeu queria o quê? Fugir dessa realidade difícil em que eles viviam, da realidade terrena. E eles buscavam as práticas místicas como forma de consolo. Eu quero ver Deus, eu quero ir para uma realidade melhor, onde eu não preciso sofrer na mão dos meus inimigos. E as escolas místicas abundavam nessa época. Inclusive no Talmud, eu falei para vocês, a gente tem esse tipo de literatura. E vai até a Idade Média, repito, chega tranquilamente até o século X, pessoal, até o século IX, século VIII, esse tipo de prática mística sendo praticado. Para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 50 manuscritos desse tipo de literatura sobrevivendo. Vocês vão falar, 50 manuscritos não é nada. De outras ciências, a gente às vezes não tem nem 2 nem 3 manuscritos. O fato de você ter 50 manuscritos disso mostra que era uma coisa extremamente popular e extremamente estudada pelas pessoas. É muito raro você ter 50 manuscritos de algo chegando até nós, né? Então, você imagina, vocês sabem como é a história de manuscritos. Os manuscritos se rasgavam, se perdiam, eram queimados, né? Passavam pelos tempos ali, chegavam, sei lá, da África para a Europa. O fato desses manuscritos terem sobrevivido, ter sido copiados, indica que esse era um assunto extremamente popular. As pessoas gostavam desse misticismo. Elas queriam praticar essas formas de meditação, encontrar Deus e ver Deus. Aliás, outra prova disso, todos esses livros, pessoal, eram escritos em quê? Aramaico. Aí você vai falar, ué, e daí que eram escritos em aramaico? Lembrem, pessoal, que aramaico era a língua vernacular, era a língua do povo. Não era escrito em língua erudita para só uns poucos entenderem. Era que nem hoje eu escrever em inglês. Era para amplo acesso. Era para todo mundo poder analisar e ler e estudar, né? Se eu quisesse restringir, eu escrevia em hebraico. E aí ficava só na mão dos rabinos, que sabiam hebraico. Não, isso era escrito em aramaico. Então, os historiadores dizem que era para ampla divulgação. Esses livros circulavam amplamente entre os judeus. Tudo bem? Tranquilo até aqui, pessoal? Muito bom. Bom, vamos entrar talvez em alguns exemplos de literatura, né, para a gente falar disso.
E aí depois daqui a pouco já abro para perguntas, eu sei que está pululando aí de perguntas, né? Talvez eu acho que eu vou estar até mais de 15 minutos de perguntas. Bom, um dos relatos talvez mais famosos que a gente tem desse tipo de literatura, e que provavelmente vocês até já ouviram falar sobre esse relato, e talvez até hoje não sabiam que era dessa literatura, a gente encontra, pessoal, no próprio Talmud. Num tratado Talmud babilônico, eu pus aí como TB, num tratado chamado Hagigah, 14b, e que conta sobre os 4 que entraram no Pardes, né? Acho que essa história é das mais famosas, né? 4 sábios que entraram no Pardes. Bom, o que é esse Pardes, né? A palavra literal para Pardes é um pomar. Esse Pardes é um pomar, um jardim. Mas agora, frente a isso que nós estamos discutindo, vocês vão entender o que é esse Pardes. Esse Pardes é o pomar dos palácios de Deus. Então, é como se eu chegasse na primeira parte do Palácio de Deus, na parte mais externa, o jardim que rodeia o Palácio de Deus, né? Então, eu tinha 4 sábios que resolveram fazer essa viagem para os Palácios Celestiais. Eles eram engajados em Maaseh Merkabah, né? Quem eram os 4? Tá aí. Um se chamava Ben-Azai, um se chamava Ben-Zomá, outro se chamava, ficou conhecido como Aher, mas o nome dele está aí entre parênteses, Elisha Ben Abuyá, e o Akiva, né? O famoso Rabi Akiva. Bom, e o que conta a história? Essa história, inclusive, vem para mostrar dos perigos da viagem, como a gente falou. Só 3 deles, né, faz a viagem realmente bem sucedida, né? Por quê? Porque ao longo da viagem acontecem as maiores desgraças, né? Ou eles morrem, ou eles ficam loucos, ou eles se tornam hereges. E eu vou falar do destino de cada um deles. Só o Rabi Akiva é o que não acontece nada. Ele faz a viagem e sai totalmente ileso. Ele entra saudável e sai saudável, como diz o Talmud, né? Bom, então, basicamente, a viagem acontece do seguinte modo. Quando eles estão indo, né, diz a tradição já que você tem que fazer essa viagem sabendo o que você está fazendo, como eu falei. É uma viagem complexa, você tem que saber os anjos que você vai encontrar, os desafios que você vai encontrar, e você tem que ir com alguém talvez mais experiente que você. Na viagem, claramente, era o Rabi Akiva, o mais experiente. E quando eles estão indo, o Rabi Akiva já alerta para ele, olha, a gente vai chegar numa parte ali da viagem que tem uma parede cheia de mármore. E esse mármore que tem ali, ele é tão puro, mas tão puro, as pedras são tão limpas, né, que parece água. Essas pedras parecem água. Você olha ali e parece água em movimento. Se você faz assim, ó, diante das pedras, parece que essa água parece água se movimentando. E ele dá um aviso: não falem que é água. Quando vocês virem essa parede de mármore, não falem que é água. Por quê? Porque nós estamos num domínio espiritual e lá não dá para falar mentira. Se você olhar uma parede de mármore e falar que é água, você está mentindo diante de Deus, num domínio extremamente espiritual. E isso é extremamente perigoso. Bom, e aí o que acontece? Um deles não lembra do aviso do Rabi Akiva, ou sei lá se lembra, ou não sei o que acontece, e ele fala que é água, né? Ele vê essa parede, fica maravilhado e fala, nossa, que água linda. Esse é morto na hora, né? E aí já fica um deles já fica pelo caminho, porque ele profanou uma mentira diante do nome de Deus. Bom, aí outro deles, que é justamente o Aher, né, o Elisha Ben Abuyá, o que acontece? Ele passa por aquele problema que eu mencionei antes. Ele chega até o trono divino, ele era um grande místico, ele é um dos que vai mais longe, mas quando ele chega no trono divino, ele vê 2 figuras no trono. Aquilo que eu falei para vocês. Ele vê Deus e ele vê o anjo, Metat. E como ele vê 2 figuras, ele volta e começa a falar que o mundo é governado por duas pessoas. Então, ele se torna, na lenda rabínica, o pior tipo de herege possível. O cara que subiu mais longe onde podia, que tem um poder místico, um poder espiritual impressionante e que entendeu tudo errado, que acha que o mundo é governado por 2 forças. E ele se torna um herege. A expressão que o Talmud usa é uma expressão metafórica que fala que ele arrancou as raízes, algo do tipo, ou que ele cortou as podas, né? As flores, alguma coisa desse tipo. E ele
faz algo tão errado que ele não é mais chamado de Elisha ben Abuya, ele começa a ser chamado de Aher. Aher significa o outro. Ele era um dos nossos, ele era um rabino maravilhoso, ele era gênio, ele discutia conosco a lei, mas depois desse evento, ele é Aher, ele é um outro, ele não tem mais salvação. Ele agora, nem mais o mundo vindouro, ele consegue herdar por causa da heresia dele, de subir lá, ver duas figuras no trono e achar que o mundo é governado por duas forças. Né? Bom, o outro é o Benzomá, né? Ele fica louco, por motivos muito parecidos com o do Aher, né? Ele vai lá e não consegue coadunar as coisas que ele vê. Ele não consegue entender como é que são duas figuras, ele não consegue entender como é que o mundo funciona, né? E aí ele vem e ele começa a ficar louco. Então, o Talmud conta que, por exemplo, ele volta para cá e na tradição rabínica, quando o professor entra na sala, aliás, na tradição judaica, em geral o aluno levanta, né? Por respeito. E aí o Talmud conta que ele não levantava mais. O rabino entrava e ele ficava sentado, parado, assim, olhando. Sabe uma pessoa que perdeu a mente, que fica em estado catatônico, sei lá, ela não reagia mais ao mundo. Então ele ficou louco, ele não conseguia mais mostrar sinal de respeito pelas pessoas, ele não conseguia mais debater a lei, ele perdeu a razão, ele fica louco nesse sentido. Enfim, cada um tem aí o seu final, né? E só o Rabi Akiva é o que realmente volta e vai e volta em paz. São, sem confundir os conceitos, sem virar um idólatra e sem morrer olhando a parede de água, de mármore, achando que era água, né? O Rabi Akiva é o único que faz as coisas tranquilamente. Tudo bem? Tranquilo por aqui? Maravilha. Bom, aliás, tem uma coisa interessante, eu lembrei, uma parte da história conta, só para acrescentar um detalhe, eu não lembro agora se é o Ben Azai ou o Ben Zomá que vê, uma hora ele vê o anjo Metat sendo chicoteado por um outro anjo, sendo chicoteado pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel é um anjo de Gevurá, né? O nome dele, aliás, é ligado a isso, Gabriel Gevurá, que é um anjo que é encarregado de castigar as pessoas quando elas fazem algum pecado. Então, segundo a tradição, ele tem um chicote de fogo, né? E ele não castiga, segundo essa história, que aparece ali no Talmud, não só pessoas, mas ele pode castigar os anjos. E o anjo Gabriel está castigando o anjo Metat, tá? E ele vê isso. De novo, só não lembro, desculpa, se é o Ben Azai ou o Ben Zomá. E ele fica meio estranhado. Como é que um anjo está castigando o outro anjo, né? Com as chicotadas lá. E aí, isso ajuda ele a ficar meio complicado. É o Ben Zomá, agora lembrei. Ele fica louco quando ele vê um anjo chicoteando o outro. E, aliás, essas chicotes de fogo que ele usa se chamam em aramaico pulsa denura. São chicotes de fogo. Pulsa é um chicote, denura, fogo. Existe até hoje, na Kabbalah, uma maldição que você pode lançar sobre alguém, chamado pulsa denura. Quando uma pessoa tem muitos pecados e você quer que ela morra, simplesmente assim, né? Você não gosta dessa pessoa, você pode fazer um ritual que você invoca os pecados da pessoa sobre ela, você faz um pulsa denura e pede que essa pessoa morra. Esse caso virou muito famoso, quer dizer, relativamente famoso em Israel, não sei se vocês ouviram falar, um tempo atrás, na época do Ariel Sharon, exato, olha lá, a Leia está lembrando disso. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, um grupo de cabalistas se reuniu e fez o pulsa denura contra ele. Foi uma polêmica, porque criticaram, com razão, né, de que eles usassem conhecimento cabalístico para punir o primeiro-ministro. Infelizmente, aparentemente deu certo, né? Depois daquilo, o Ariel Sharon ficou no estado que a gente sabe que ficou. Enfim, a pulsa denura vem daqui. Eu lembrei, é dessa história. O Ben Zomá vê o Gabriel punindo o Metat com a pulsa denura. Enfim, tranquilo? Tudo bem com essa história? É uma literatura de Halot, de Merkavá, inserida no meio do Talmud, com o grande Rabi Akiva como místico por excelência que ele era. Aliás, vocês lembram que era o professor do Rabi Shimon Bar Yochai, né? Quando a gente entrar em Zohar, a gente vai falar disso. Ricardo está perguntando Zomá de quê? Não entendi sua pergunta, Ricardo. Zomá, Ben Zomá. Zomá é o nome do pai. Tá? Cuidado, hein, para quem sabe hebraico. É Zomá com M de Maria. Porque Zoná com N de nariz é outra coisa. É Ben Zomá com M de Maria. Quem não sabe hebraico, não vou falar o que é com N de nariz. Depois vocês pesquisam. Tá bom? É Ben Zomá. Só, esse é o nome dele. Bom, trouxe também uma literatura para vocês verem sobre o corpo divino, que eu falei, né? Que aparece na Shiur Komá.
como eu também já dei aí a prévia para vocês, as literaturas de Shur Kumar falam do corpo de Deus medido em parasang, né? Uma medida de babilônica que mede mais ou menos 5,5 km. Tá? Infelizmente, essa eu não conheço em português, então eu peguei um texto em inglês, mas curtinho, eu traduzo para vocês, só para que vocês tenham um pouco de gostinho de como é que funciona essa literatura, tá? Eu já vou fazer alguns comentários. Então, olha só um texto que diz o seguinte: o olho direito de Deus, cada parte tem um nome, tá? O olho direito de Deus é nomeado e aparecem essas letras: AZR, YYH, ATT, YTVS. Essas letras são em hebraico, tá, pessoal? Aqui está, claro, transliterado. Então, seria algo como Aleph, Zayin, Resh, Yud, Yud, Rei, Aleph, Tav, Tav, Yud, Tav, Vav, Samer, né? Alguma coisa assim. O Senhor dos Olhos, né? Tem um regente do olho, é chamado, sei lá, Resh, Rei, Bet, Ei, Lamed, ou Resh, Rei, Bet, Yud, Ei, Lamed. Tem variações, né, do nome. O olho esquerdo é chamado MTT, GRV, Milau, e as centelhas que vêm de cada um deles dão luz para todas as criaturas. O branco do olho direito dele mede 22,10.002 parasangues, similar ao olho esquerdo, e que é chamado BZQVH. Do ombro direito dele até o ombro esquerdo dele, a medição é de 16.000, 10.000 parasangues. O ombro direito dele chama MTT-GRYA-NGN. O ombro esquerdo é chamado TTMINTA. E tem outro nome também, que é SLMH-INL, ou tem uma leitura alternativa, né? Então, cada parte do corpo de Deus recebe um nome, um tamanho e um anjo que rege sobre essa parte. Tudo bem? Essas letras aqui, pessoal, só um breve comentário sobre elas, a gente não tem ideia do que elas sejam. Às vezes a gente consegue discernir o que o autor quis dizer com esses nomes, né? Mas ela vai entrar muito depois na literatura mágica. Para quem já viu o meu curso de um workshop que eu fiz, né, sobre 3 livros mágicos, a Espada de Moisés, o livro de Anjo Raziel, vai reconhecer esse tipo de coisa. São letras que assim a gente não consegue ler, principalmente porque o hebraico não tem vogal, né? São consoantes ali juntas, e são os nomes dos anjos, mas a gente não sabe o que é, não tem como decifrar, tá bom? Mas provavelmente são nomes que o praticante tinha que invocar, ou recitar, ou decorar, talvez escrever em alguma forma de amuleto, né? E lembrar, como alguma técnica mnemônica, como a gente falou. Existem algumas especulações do que poderiam ser, mas a verdade é que a gente não sabe, tá bom? E isso vai influenciar muito depois na literatura chamada mágica, ou de Kabbalah prática, né? Kabbalah Maasit. Você invocar esses nomes para ter controle sobre anjos, né? Então, por exemplo, se o anjo que governa o olho de Deus é esse, talvez Rahabel, o nome dele, eu invoco esse anjo e teria controle sobre o olho direito de Deus. Alguma coisa nesse sentido. Aí, se o olho direito de Deus é ligado a Hesed, porque é bondade, eu posso invocar Hesed sobre o mundo. Tá? Começa esse tipo de lógica. Tudo bem? Tranquilo? Bom, só para acabar mesmo, e aí abrir para perguntas, eu vou dar já que eu falei dessa parte de mágica, um bônus, um extra. Não era assunto da aula de hoje, era só para falar de Eihalot e Merkavá, mas eu vou falar de um terceiro tipo, de misticismo que surge, e aí eu prometo que eu abro para perguntas, que é um misticismo chamado Sartorá, que ele, na verdade, ele está na fronteira entre misticismo e magia, que se desenvolve aqui nessa época. O misticismo de Sartorá, eu pus aí, fronteira, misticismo e magia, ele é um misticismo que se desenvolve por causa dessa literatura e que ele fala o seguinte: tá, eu já dominei as técnicas de Eihalot e de Merkavá, eu sei ir até os palácios superiores, eu sei ver Deus, eu sei entrar no trono de Deus, sentar no trono de Deus e tudo mais. E o misticismo de Sartorá, ele fala o seguinte: mas fazer toda essa viagem é cansativo. Essa viagem é perigosa. Pode acontecer muito problema. Sabe o que é mais fácil? Eu invocar os anjos e eles que venham até mim. Sartorá significa um ministro da Torá, né? Alguém que governe a Torá. E os místicos de Sartorá, eles faziam o seguinte: eles invocavam anjos que tinham grandes conhecimentos sobre grandes informações rabínicas. E eles invocavam esses anjos e ganhavam grandes conhecimentos em curto período de tempo. Então, por exemplo,
Diz a própria Torá que José conseguiu aprender 70 línguas numa noite, enquanto ele estava na prisão. Por quê? Porque ele recebeu a visita do anjo Gabriel e numa noite ele aprendeu 70 idiomas. Isso é um misticismo de Sartorá. Então você tinha místicos que invocavam, por exemplo, eu vou chamar o anjo que rege a Mishnah. E aí esse anjo vem e ele me ensina a Mishnah inteira em uma noite. E eu decoro a Mishnah em uma noite. Eu vou chamar um anjo que me ensina o Talmud inteiro. Em uma noite eu aprendo o Talmud. Ou em uma noite eu aprendo todas as leis sobre o kasher. Em uma noite eu aprendo todas as leis sobre o Brit Milá. Em vez de ficar... Para quem já leu algum livro de Alahá, de Rabino, sabe como é bom chamar um anjo desse e aprender tudo em uma noite. Em vez de você passar horas e horas aprendendo leis e discutindo, você chama um desses anjos e pronto, no dia seguinte você já tem todas as leis. Então se desenvolveu esse misticismo de Sartorá, que você aprendia o nome do anjo, você subia nos mundos superiores, aprendia o nome do anjo, e na segunda vez, em vez de subir e falar com o anjo, você chamava ele. E ele te ensinava. E vai desenvolver mais para frente, aí eu prometo que eu acabo, a ideia de que eu posso ter um Magid. Um Magid é um anjo guia, vamos chamar assim, que eu chamo, e ele me ensina agora não só um livro, mas qualquer coisa. É um anjo que pode me dar instruções para a vida, instruções de moral, instruções de ética. A gente vai falar de um grande cabalista chamado Yosef Karo, que tinha, por exemplo, um Magid. O Magid dele ensinava sobre Mishnah, basicamente. Mas, enfim, é um outro misticismo que eu queria mencionar para vocês, que começa a se desenvolver também aqui nessa época, século II, século III, a ideia de que eu invoco um anjo e ele me ensina um monte de coisa, de uma vez só. E eu tenho técnicas para fazer isso. Bom, pessoal, deixo já meus contatos, caso alguém não consiga fazer perguntas aqui no chat, porque eu sei que vão ser muitas, preferencialmente o segundo, meu e-mail, tá? Caso eu não consiga responder alguém, mandem yairalon@yairalon.com.br e eu prometo responder o antes possível. Mas vamos lá, vamos abrir para perguntas e vamos ver o máximo que eu conseguir responder. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento de tela. Pronto, e vamos lá. Como é que a gente faz? Posso abrir eu livremente? O Moré Simão quer coordenar? Ou posso ir eu? Moré Simão, aliás, se quiser falar alguma coisa... Por favor, pode continuar, pode continuar. Tá bom, maravilha. Então, vamos lá, vou indo aqui na ordem que chegou aqui, das últimas, né? Alguma dessas escolas ainda é praticada nos dias de hoje ativamente? Não como escolas, né? Eu não que eu saiba, mas ainda há praticantes isolados, gente que se debruça sobre esse tipo de literatura e estuda. Leia Sara, pode perguntar? Pode, por favor, mande mensagem. Qual a correlação do Ana Bekor com a Kabbalah até agora comentada? O Ana Bekor é uma oração, né? Está no Sidur, tá? E você pode usar de maneira cabalística, digamos, para fazer meditações, para fazer visualizações e tudo mais. Mas com a aula de hoje, o Ana Bekor não tem nada a ver, tá? Não é Merkavá, não é Halot, não é nada disso. Você tem a leitura cabalística do Ana Bekor, digamos, mas não tem nada a ver com Merkavá nem com Halot. Tá? Tem algumas literaturas falando nisso, como eu disse, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, alguns textos muito de Halot e Merkavá, certo? Mas não é o caso do Ana Bekor. O Bahir é um exemplo do Pardes? Sim. Leia, o Bahir é. Para quem não sabe, então a Leia está falando de um livro, uma das obras fundamentais da Kabbalah, a gente pode falar basicamente três: Sefer Yetzirah, Bahir e Zohar. O Bahir pode ser considerado uma obra de Merkavá, tá? Não é a mais típica, porque ela tem uns outros elementos ali. Ela fala, por exemplo, de alfabeto, né, do valor das letras hebraicas, o que foge um pouco da literatura de Merkavá, mas ela tem alguns trechos que são, sim, de Merkavá. Tá bom? Marco Aurélio, Kabbalah e contra-história é relacionado com o que foi dito sobre o Scholem? Sim, senhor. Tá? Aliás, para quem gosta da análise, digamos, acadêmica do assunto, dois autores que não podem faltar. Gershon Scholem e Moshe Idel. Gershon Scholem, para vocês saberem, ele foi o fundador da cadeira de estudos de mística na Universidade Hebraica de Jerusalém. Não existia o estudo de mística como ciência acadêmica, né? Ele que propôs pela primeira vez, o Gershon Scholem. E quando ele faleceu, quem assumiu a cadeira foi o Moshe Idel.
que está lá até hoje e que eu já tive o prazer de conhecer quando veio a São Paulo. Inclusive, vou me gabar um pouquinho, fui o tradutor dele quando ele veio aqui para São Paulo. Uma figura excepcional. Duas figuras que não podem faltar. Todos os livros que vocês comprarem dele, vale a pena. Só tenham em mente que são universitários falando sobre Cabala, tá? Não são cabalistas, não são rabinos. Então, são universitários, são aqueles livros com notas de rodapé enorme, com bibliografias enormes, tá? Vocês têm que estar acostumados com livros acadêmicos sobre o assunto, ok? Eles não vão te ensinar a meditar, eles não vão te ensinar a entrar em Echalot, não vão te ensinar a ver Deus. Eles estão fazendo uma leitura da literatura, tá? Uma revisão crítica da literatura cabalística. André, você encontrou alguma referência astrológica nessa literatura de Palácio? O tempo inteiro. A cada página, cheio de literatura. Tá? Então, a literatura de Echalot fala como os céus são divididos em 7 céus, e como um é governado por Vênus, o outro por Marte, o outro por Júpiter, e Júpiter é ligado ao anjo tal, que é ligado ao anjo tal, e você tem que saber qual é o selo de Júpiter para entrar na sala 3 e passar para a sala 4. Literatura astrológica aos montes. Aliás, já que você perguntou isso, André, muita gente diz que toda esta parte veio da influência do exílio babilônico que a gente começou a falar, que os judeus não tinham isso muito no seu meio, e foi ao passar pelo exílio babilônico que isso entrou neles, né? Tanto a história de anjos não era muito judaica e foi incorporada do contato com os babilônios, como a questão astrológica. Não era algo muito judaico, você usar astrologia foi incorporado na fusão cultural com os babilônios, tá bom? Então, não sei o quanto procede, mas é uma visão que você tem aí. Boa, Orlene, boa noite. Onde fica Maaseh Bereshit, mesmo antes ou junto a Maaseh Merkavá? Antes do Zohar, Maaseh Bereshit não era praticado, também não era comum. Muito boa pergunta, Orlene. Maaseh Bereshit, basicamente, né, para a gente simplificar, é uma outra escola de misticismo preocupada com entender os atos da criação, né? Por isso o nome Maaseh Bereshit. Ela era praticada junto com Maaseh Merkavá, tá? Ela é mencionada no Talmud também, inclusive com várias restrições, do tipo, olha, você não pode ensinar Maaseh Bereshit para certas pessoas, você só pode aludir aos ensinamentos de Maaseh Bereshit, tá? Ela era um pouco menos comum do que a Maaseh Merkavá, ao que tudo indica, ela tinha mais restrições, como eu estava falando, mas é da mesma época. Talvez ensinada em algumas escolas, ambas, mas a Maaseh Bereshit talvez para alguns grupos mais restritos, digamos para alunos mais avançados, e a Maaseh Merkavá talvez um pouco mais popular. Tá? Qual a diferença da Cabalá de Abraão? Abulaf é para Cabalá luriânica, essa eu vou pedir para que você segure, porque a gente vai chegar em Abulaf e Lúria. A gente vai ter aula sobre os dois, tá bom? São correntes místicas bem mais para frente. Jaqueline, o livro Guia dos Perplexos. Gostei da sua pergunta, Jaqueline, sabe por quê? Há algumas pessoas que dizem, o livro Guia dos Perplexos, escrito pelo Rambam, né, por quem não sabe, Maimônides, dizem que grande fator inspirador, talvez, para o Maimônides escrever um livro como Guia dos Perplexos, foi esse tipo de literatura que a gente viu hoje. Quando Maimônides lia livros como Shiur Komá, dos místicos falando do tamanho do corpo de Deus, o Maimônides balançava a cabeça e falava assim, não pode ser. Eu vou ter que escrever um livro explicando para as pessoas que o corpo de Deus não é literal, que o olho de Deus significa uma coisa, que o braço de Deus significa outra, que a perna de Deus, e aí ele teria feito o Guia dos Perplexos. Então, você vê que talvez, olha que influência teve essa literatura para chegar até o Maimônides, que é a Idade Média, né? Incomodar o Maimônides e fazer ele ter que escrever uma literatura para explicar que não tem corpo de Deus, que o corpo de Deus não é físico, que esse corpo de Deus é simbólico, e o Guia dos Perplexos seria um tipo de resposta a esse misticismo aqui, tá? Então, não é à toa que o Maimônides é tido como um racionalista e não como um místico, né? E ele era muito opositor a esse tipo de literatura que nós abordamos hoje, tá? E há uma vertente acadêmica que diz que é assim que surgiu o Guia dos Perplexos, para combater esse tipo de literatura aqui, porque as pessoas entendiam errado. E as pessoas iam para o ramo de heresia, entendiam o corpo de Deus como literal, e o Maimônides quis combater isso. O Rambam quis combater isso. Tá? Que nível de conhecimento tenho que ter para alcançar essas técnicas? Bom, aí a pergunta é polêmica, depende de que professor que você vai perguntar. A maioria dos místicos de Merkavá, eu diria que te diriam que nenhum. Se você tem a técnica, você faz.
Você não precisa conhecimento, você não precisa ser uma alma elevada, um pio, um tzadik. Você tem os riscos da viagem, que a gente abordou e a história do Talmud conta bem, né? Dos 4 que entraram no Pardes. Mas a viagem em si, se você souber fazer a técnica, souber entrar no estado meditativo, e que não é alucinógeno, né? Como a gente falou, você faz a viagem. Tá bom? Que mais? Moshe, como escreve o nome dele? Boa, vamos lá. Idel, I-D-E-L. I-D-E-L. Só, vou pôr aqui. Moshe, Idel e Gershom. Estou pondo aí no chat, tá? Pronto. Livros mencionados, obrigado, a Tânia pôs aí. Echalot Zutarti, é a viagem do Rabi Akiva, Echalot Rabati, do Rabi Ishmael, Maseh Merkavah, Sefer Echalot, Shurkomah. Obrigado. E Enoque, livro de Enoque, não esqueçam, quem gosta, que são livros não canônicos, né? Como é que chama? Quando fica de fora da Bíblia? Me fugiu o nome. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Ficaram de fora da Bíblia, mas muito interessantes. Apócrifos. Isso, me fugiu o nome. Apócrifos. Ari de Lima, existe algum limite entre o misticismo e a parte religiosa? Sim, claro, sempre existe um limite, porque, inclusive, muitas vezes o misticismo pode se tornar herege, como a gente viu, né? Então, uma coisa é a religião, outra coisa é o misticismo. Em todas você vai ter esse problema, tá? No mundo árabe, você tem o islamismo e o sufismo. Passa por muito dos problemas. Aqui você vai ter o mundo rabínico e o mundo místico. No catolicismo, você vai ter as vertentes místicas e as vertentes católicas. E há limites entre as duas coisas, porque muitas vezes os objetivos entre a religião ortodoxa, vamos dizer, e o misticismo são distintos, há que se pôr limites. A questão é quem põe esses limites e quais são, né? Geralmente é a ortodoxia que põe, olhando para os místicos. Os místicos não têm essa preocupação em pôr os limites. Janaína, podemos dizer que a mística judaica pode ser inata a uma pessoa? Dependendo do caso, sim, né, Janaína? Porque tem gente que nasce com alguma sensibilidade para ouvir, para ver coisas. Pelo menos esse misticismo que nós estamos falando aqui, de contatar Deus. A gente vai ver outras correntes místicas ao longo do curso. Lembra que hoje é só a primeira aula, hein, gente? Onde o foco não era necessariamente contatar Deus, tá? Mas nesse misticismo Echalot Merkavah, eu ia falar Echalá Merkavot. Nesse misticismo Echalot Merkavah, com certeza, talvez tenha gente que faça isso sem técnica, sem aprender, né? Tenha isso inato em si. Gershon Scholem, Moshe Idel. As referências às salas do palácio, correspondências e selos, não seriam um precursor do que iria vir a ser a árvore da vida? Com certeza, Bruno. Isso que nós estamos vendo certamente influenciou os misticismos posteriores, tá? Não são movimentos separados, né? Então, isso vai influenciar a literatura do Zohar, vai influenciar Isaac Luria, vai influenciar o Hassidismo, vai influenciar todas as correntes místicas que a gente vai ver lá na frente, obviamente. Algumas partes vão ser rejeitadas, do tipo Shur Komá. Quase ninguém vai aceitar a literatura de Shur Komá por ser muito forte, falar do corpo divino. Mas outras coisas vão ser altamente aceitas. E falar, pô, essa ideia de 7 céus, de anjos, de selos angelicais, vai ser... O Zohar fala disso muito. De 7 céus, de anjos protegendo os céus, isso vai ser incorporado na literatura do Zohar tranquilamente. Tá? Muito bem. Henrique, as besteiras ensinadas às mulheres pelos anjos eram de uma imoralidade maior do que qualquer ordem? Desculpa a ignorância e ingenuidade. Parabéns pela grande aula. Então, segundo a literatura, isso quem fala muito é o Enoque, né? Esses anjos ensinaram todo tipo de maldade, tá, Henrique? Ensinaram a matar, ensinaram a fazer arma, ensinaram a roubar, foram os anjos que trouxeram a corrupção para a Terra, digamos assim. Os seres humanos eram mais ou menos puros, eles viviam ali num estado edênico, vamos chamar assim, e esses anjos que vieram, copularam com as mulheres, que começaram a ensinar besteira, assim, idolatria, matar, roubar, todos os pecados foram esses anjos que trouxeram. E aí que é a origem do mal no mundo, segundo essa visão apocalíptica, judaísmo apocalíptico. Tá? São os famosos Nefilim, né? Eu não falei na hora, os anjos caídos. Nefilim, da palavra nafal, cair. Essa literatura dos Nefilim. Tem um livro apócrifo de Noé, chama o livro de Noé. Aliás, para quem já viu aquele filme Noé, do Russell Crowe, lá ele se baseia nisso, tá? Vem uns anjos lá de cima, né? E ensina coisas para nós. Isso não está em Gênesis. Mas o diretor do filme pegou dessa literatura apócrifa, de anjos vindo e ensinando coisas para a humanidade, tá? Bom, qual o objetivo desse estudo místico? Não só historicamente, como na vida atual. O objetivo era ver Deus.
né? Eu achei que tinha ficado claro. É isso. Esses místicos queriam ter um contato com o divino. Eles queriam fazer o que Isaías fazia, o que Daniel fazia, o que Ezequiel fazia, desculpe. Eles queriam ter um contato com o divino, como eu tenho um contato com vocês e vocês comigo. Eles não se contentavam em viver a vida mundana, eles queriam ouvir Deus, ver Deus, se relacionar com Deus, conhecer o mundo superior, entender os planos divinos, conversar com Deus, sentar no trono divino, se possível. Essa era a intenção desses místicos, certo? Então, viver no mundo superior. Como eu falei, alguns historiadores dizem que esse misticismo surgiu porque a realidade física era muito sofrida. Viver no mundo onde os romanos se subjugam, não deixam você ter sua religião, onde tem genocídio, esses judeus como se fala, se escondiam no misticismo. Eu acho que é uma visão um pouco simplista de alguns historiadores, falar que é por isso que eles iam para isso. Mas pode ter sido um fator, né? O misticismo era um consolo para a alma desses homens. Eu consigo ver Deus, eu consigo encontrar Deus. Então, a prática era isso. Eles se sentiam consolados e tinham uma visão de Deus. Imagina uma religião que te permita isso, né? Não só ouvir falar de Deus, eu vou lá para ouvir o profeta falar, para ouvir o sacerdote falar, mas eu vejo Deus, cara a cara. Era isso que esses místicos queriam. Tá bom? Bom, eu estou pulando algumas perguntas, pessoal, porque vai dar 9h30, né? Senão a gente vai ficar aqui até 9h50. Tem algumas perguntas aí falando se é literal ou metafórico. Pessoal, não é metafórico. Esses homens estão falando de coisas literais. Eu também bati nessa tecla do Maaseh Merkavah. Eram práticas reais de subir aos céus e ver. É claro que você pode questionar o que eles estão vendo. Se eram alucinações, o Gershon Scholem, para quem for ler, vai falar esse tipo de coisa, né? O que faz a visão de um místico? E, de novo, isso em toda religião, né? Um místico cristão que fala que viu Jesus. Ele viu Jesus? Um místico sufi que fala que recebeu que a mão de Alá tocou nele. Ou um místico judeu que fala que subiu, viu o trono de Deus. Eu não sei o que ele viu. Quem somos nós para julgar a visão de uma pessoa? É um mundo muito subjetivo, não é? Mas eles não estão falando de metáfora, ok? Não é uma literatura metafórica, não é fábula de Esopo, tá? Não é a história da lebre, do coelho, da tartaruga. Eles estão falando de coisas que para eles eram reais, eles viam, eles realmente foram nesses mundos e estão descrevendo o que eles viam. O psicológico da coisa, o subjetivo da coisa, aí são outros 500, é outra área de estudo. Mas não é a historinha metafórica que você tem que interpretar. Tudo bem? Eram técnicas reais, praticadas por pessoas reais, tentando objetivos reais e concretos. Isso eu queria que ficasse claro para vocês. E que é praticado ainda, como alguém perguntou, por místicos que tentam ver Deus e contatar Deus. Tudo bem? Não são metáforas. Não é isso. A gente vai ver que há um misticismo metafórico, quando a gente entrar em Zohar. Há isso, tá? Há um misticismo dessa linha, mas não é isso aqui. Misticismo de Eihalot e de Merkavah não é metáfora. Tudo bem? Legal. Bom, vou passar a palavra para o Rav Michel, para Morim, Simão e Muriel, porque senão a gente vai ficar até 9h50 mesmo. E aí, qualquer coisa, outras dúvidas por e-mail, por favor. Tá bom? Obrigado a vocês pela audiência, paciência. Por favor, Rav Michel ou Morim, quem quiser falar. Rabino Michel, algum comentário será bem-vindo. Eu não tenho muito comentário, mas faria a pergunta: será que nesse curso nós teremos a chance de aprender as práticas? Olha, me pôs contra a parede, mas boa pergunta. Não sei, vamos pensar, podemos conversar junto. E olha, eu vi agitação aí na tela, eu vi agitação, tem muita gente querendo. Eu já vi gente sorrindo de orelha a orelha, os olhos brilhando. Eu gostaria de dizer que talvez há loucuras das mais variadas e vale a pena estudar as loucuras das mais variadas. Eu fui aluno do Gershon Scholem em Boston e foi um dos grandes cursos, mas eu gostaria de alertar, apesar de que isso talvez não seja correto para com o professor, mas eu gostaria de alertar de que o Gershon Scholem nunca se considerou
um professor que ia nos ensinar as técnicas. Ele é um acadêmico e, como bem falou o nosso instrutor hoje aqui, o Rabino Alon, ele era um acadêmico. E é interessante ouvir como, em séculos muito antigos, pessoas, sem usar nenhuma droga, faziam viagens das mais loucas e os perigos eram de realmente morrer. E te digo o seguinte, talvez, e desculpe, eu não estou querendo ser ofensivo, talvez nós poderíamos também dar um dia na Sinagoga do Brás um livro sobre a história da loucura. Ou seja, há louco para tudo. E houve gente que não precisou se drogar para fazer uma viagem que é totalmente impossível para descrever o que não dá para descrever. Então, eu só poderia dizer o seguinte, minha esperança. Eu gostaria que nós, dentro de um curso como dado pela Sinagoga do Brás, nós não perdêssemos, apesar de que podemos aprender da mística, nós não perdêssemos o bom senso, a racionalidade, de que nós estamos olhando para o que no século V, no século II, no século I, pessoas viam como religião. Pessoalmente, eu estou um pouco chocado com exemplos, como hoje aqui foi feito, eu tenho que dizer, porque eu tenho que ser coerente comigo mesmo, de chegar e mais ou menos intuir de que é possível fazer com que um primeiro-ministro de Israel seja atacado por um método místico e que insinuar de que isso é possível e de que isso foi em alguma coisa foi feita do século XX de macumba, que certamente não é judaica. Então, vamos ter também que ter um senso crítico ao longo desse curso de que é interessante ouvir o que aconteceu na história, o que aconteceu na história do pensamento. Só posso dizer o seguinte, não me parece que nós hoje, dentro da Sinagoga do Brasil, eu não posso falar pela sinagoga inteira, mas pelo menos pela pequena parte que me cabe dentro da Sinagoga do Brás, eu gostaria de dizer de que nós não estamos, no momento, estendendo as fichas de inscrição para aquele que já tem um Magid. Alguém, uma voz que já lhe diz um contato direto com o que Deus está falando com ele. Nós, no momento, não estamos aceitando novos candidatos que já têm uma ligação direta via Magid dentro das nossas fileiras. Eu estou pulando lá para frente, porque talvez tem gente que diz, se eu fizer um bom curso e aprender algumas das minhas técnicas, eu talvez já tenha acesso ao meu próprio sistema quando Deus fala comigo. Isso aí é uma linguagem importante, mas talvez seja uma linguagem que nós não vamos poder aceitar dentro de um judaísmo normativo, dentro de um misticismo que eu gostaria de chamar normal, mas não exacerbado. Obrigado pela chance de dizer algumas palavras. Muito bem, muito obrigado. Eu quero mencionar que, de fato, justiça seja feita. O Rabino Alon mencionou de imediato que nós estamos aqui num nível nível acadêmico, conhecendo as correntes da mística judaica, para que possamos, então,
conhecer a história da evolução da própria religião. É muito importante, do ponto de vista de conteúdo acadêmico. Tanto é que cita o Gershon Scholem, professor do nosso rabino Michel Leipziger. Quando o rabino menciona a impossibilidade de alguém fazer algum tipo de macumba, tanto é que o próprio judaísmo na Torá menciona Machashefá Lotechayeh. Então, vamos lá traduzir, me ajuda a traduzir Machashefá. Um feiticeiro não deixará viver. Isso, não deixa viver o feiticeiro, isso mesmo. Isso é o nosso conteúdo, isso daí está na Torá. E, portanto, nós não estamos estimulando de maneira nenhuma que aqui nós nos tornemos aqui viajantes sem drogas, mas conhecer o conteúdo de toda a nossa vivência na mística judaica. Qual foi a nossa vivência judaica na mística? Então, a gente agradece muito ao comentário do Rabino Michel e agradece muito a aula do Rabino Yair Alon, e a gente vê pelos comentários que houve uma aprovação integral para o conhecimento histórico da evolução da mística judaica. E acredito que essa seja, então, a primeira de 5 aulas que teremos na sequência. Muito obrigado a todos e vamos meditar, mas sem droga, por favor. Perfeito. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela aula. Obrigada, Rabi. Muito obrigado, então, a todos e muito boa noite. Boa noite. O chat ainda está aberto. Se desejarem, se desejarem escrever, por favor, fiquem à vontade. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, mulher. Boa noite, irmão. Boa noite, Rabino Michael. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado.